da minha alma, tu és tudo para mim. Tudo quanto eu careço, acho Jesus só em ti. Agora com vocês o pastor Sebastião Lopes com a nossa lição da escola dominical. A paz do Senhor para todos. Nós estamos aqui mais uma vez para estudarmos a nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Começa hoje a primeira lição do segundo trimestre. E a lição desse trimestre trata-se da igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. E a nossa lição, a nossa primeira lição, fala da carta aos Efésios. Saudação aos destinatários. O textual: a vós, graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Efésios 1, versículo 2. A verdade prática. A epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Efésios 1, versículo 1 e 2, e também em Atos 19, versículo 1 ao 7. Diz assim a nossa leitura bíblica em classe, Efésios 1, versículo 1 e 2. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Também em Atos 19, versículo 1 ao 7. Versículo 1. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes: então, em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todos uns 12 varões. Essa é a nossa leitura bíblica em classe. Quais são os objetivos da lição de hoje?
Primeiro objetivo: apresentar a autoria e a data da epístola. Segundo objetivo: identificar para quem foi dirigida a epístola aos Efésios. E o terceiro objetivo é explicar o propósito da escrita e a mensagem contida na epístola. O ponto central da nossa lição hoje é este: em Efésios, Jesus Cristo é a cabeça, a igreja, o seu corpo. Este é o nosso ponto central da lição. Em Efésios, Jesus Cristo é a cabeça, a igreja, o seu corpo. Portanto, queridos, vamos à nossa introdução. A epístola aos Efésios é denominada de a coroa dos escritos de Paulo e ainda de a rainha das epístolas. Nela, o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Jesus Cristo. Nessa lição, estudaremos os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola. Por que o comentador, o pastor Douglas, que é o comentador dessa lição, ele disse que a epístola aos Efésios é a coroa dos escritos de Paulo, a rainha das epístolas. Primeiro, ele já diz dizendo que o propósito eterno de Deus, através dessa epístola, o propósito eterno de Deus é revelado por meio de Jesus Cristo. A coroa dos escritos de Paulo, Efésios é a coroa. Por quê? Queridos, os temas que é abordado nessa epístola lhe é peculiar. Paulo, ele escreve acerca dos planos secretos de Deus, que Deus decidiu fazer por meio de Cristo. Eu gostaria de ler um texto que enfatiza isso aí. Se encontra no primeiro capítulo de Efésios, no versículo 9 e 10, que diz assim: fez o que havia resolvido e nos revelou o plano secreto que tinha decidido realizar por meio de Cristo. Esse plano é unir no tempo certo, debaixo da autoridade de Cristo, tudo que existe no céu e na terra. É um texto profundo e que não é encontrado nas outras cartas. Por isso que eu disse que alguns temas abordados aqui lhe é peculiar, tratado apenas na carta aos Efésios. Nós sabemos que a igreja de Éfeso era composta de judeus e gentios, que em união com Cristo se tornam um só corpo. A carta aos Efésios fala acerca de que por meio da cruz, ou por meio da morte de Cristo, por meio do sangue derramado, a parede da inimizade, ela foi derrubada. Então Paulo escreve a uma igreja composta de judeus e gentios. A carta de Éfeso, ela contém verdades cristãs e não temas relacionados
com a ordem na igreja. Tanto é que o ponto central dessa lição mostra a relevância e a profundidade dessa carta, onde diz que Jesus Cristo é a cabeça da igreja, que é o seu corpo. Vamos ao nosso primeiro ponto da nossa lição, que fala da autoria e data. Autoria. Conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando sua identidade. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Nós sabemos que Paulo, ele foi comissionado para ser apóstolo dos gentios. Apóstolo dos gentios. Em Atos, capítulo 9, depois os irmãos conferem em casa, trata acerca da conversão de Saulo, que posteriormente foi chamado de Paulo. O livro de Atos menciona que ele se chamava Saulo. Saulo é o nome hebraico. Nós sabemos que Saulo era da tribo de Benjamim, a mesma tribo do rei Saul. E é bem certo que o nome Saulo é uma homenagem ao rei Saul, o primeiro rei de Israel, da tribo de Benjamim. Mas ele passou a ser conhecido como Paulo e achou por bem ser chamado por este nome, porque ele foi constituído apóstolo dos gentios. Eu queria fazer aqui uma observação, queridos, que o título, o ofício apóstolo terminou em Paulo. O título apóstolo só cabe aos 12 apóstolos e também a Paulo. Hoje, embora muitos se intitulam apóstolos, biblicamente, hoje não existe o ofício de apóstolo, porque existem alguns pré-requisitos para alguém ser apóstolo. Primeiro requisito é ser testemunha da ressurreição de Cristo. Segundo, possuir um chamado especial para o ofício. Terceiro, ter realizado milagres extraordinários, como evidência do chamado ao apostolado. Você pode conferir isso em 2 Coríntios 12, 2, quando Paulo defende o seu apostolado. E como também os sinais, os milagres acompanhavam os apóstolos. Quarto, ensinar doutrinas como fundamentos da fé cristã. Baseado nisso aqui, podemos afirmar que hoje, nos dias odiernos, não existe ofício de apóstolo.
Embora que o termo apóstolo significa enviados. Quando alguém é enviado, por exemplo, o missionário, ele é um enviado. Apóstolo significa enviado. Mas o ofício, o título, biblicamente, não existe hoje. Paulo, outrora conhecido como Saulo. Em hebraico, Saulo significa solicitado. Provavelmente uma homenagem a Saul, o primeiro rei de Israel, que pertencia à mesma tribo do apóstolo, ou seja, a tribo de Benjamim. Já Paulo significa pequeno. Este era o seu nome romano. Nós sabemos que Paulo tinha dupla cidadania. Ele era cidadão judeu, conhecido como Saulo, e também cidadão romano, conhecido como Paulo. Vamos agora ao nosso segundo ponto, a assinatura apostólica. Nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo se identifica como Paulo, nunca como Saulo, provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico. Outro detalhe relevante é a reivindicação de sua autoria apostólica, com a ressalva, pela vontade de Deus, isto é, não escolhidos por homens. Queridos, é importante nós observarmos isso aqui, que ele foi chamado apóstolo, ou foi comissionado apóstolo dos gentios pela vontade de Deus. Todo cristão, todos servos do Senhor, deve procurar entender ou saber qual é a vontade de Deus. Paulo diz que era imitador de Cristo, e ele procurava sempre fazer a vontade de Deus. Inclusive ele escreveu uma carta, a carta aos Romanos, no capítulo 12, dizendo que a vontade de Deus, ela é boa, é perfeita e agradável. Se Jesus é o Senhor da igreja, porque o ponto central diz que ele é o cabeça. Se ele é a cabeça, ele é o Senhor, ele que... Se ele é o Senhor, se é ele quem governa, nós temos que procurar a todo momento fazer a vontade de Deus. Jesus o designou para ser apóstolo. Ele foi um vaso escolhido, conforme em Atos 9. E ele deveria padecer pelo nome de Jesus. Lembrando que às vezes há um erro, dizendo que foi Deus que mudou o nome de Saulo para Paulo. Isso não está correto. Não foi Deus que mudou. Na verdade, há algumas passagens bíblicas que Deus muda o nome de determinadas pessoas. Deus mudou o nome de Abrão para Abraão. Deus mudou o nome de Sara, que era Sarai, para Sara. Mudou o nome de Jacó para Israel.
Moisés mudou o nome de Oséias para Josué. Mas quanto a Paulo, Saulo passou a ser chamado de Paulo devido à sua cidadania romana. E não porque Deus mudou o nome dele de Saulo para Paulo. É porque ele achou melhor ser chamado assim. Contudo, ele procurou fazer a vontade de Deus. Durante as suas viagens missionárias, ele fazia orientado pelo Espírito Santo. Tanto é que uma vez ele desejou ir para a província da Ásia. O Espírito Santo o impediu. Ele teve uma visão: passe em Macedônia e ajuda-nos. E orientado pelo Espírito Santo, Paulo foi para as regiões da Macedônia. Então ele era um homem guiado pelo Espírito Santo, porque ele procurava fazer a vontade de Deus. Ponto 3, uma epístola da prisão. A epístola foi escrita no período que Paulo se encontrava preso em Roma. Ele se identifica como o prisioneiro de Jesus Cristo, o preso do Senhor, o embaixador em cadeias. E se indica que era uma carta enviada do cárcere. Por essa razão, ela integra o rol das epístolas da prisão, redigida aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e também a Filemão. Essa carta, ela foi escrita quando Paulo estava em prisão domiciliar em Roma. Paulo sofreu 2 prisões. Uma em Cesareia, por 2 anos, e a outra em Roma. E é bem provável que essa carta foi escrita quando ele esteve preso em Roma e não em Cesareia. Porque em Roma ele estava em prisão domiciliar. Ele poderia receber visitas. Tanto é que as cartas que ele escreveu em Roma, o portador da carta, tanto de Efésios quanto Colossenses, foi o seu irmão e amigo chamado Tíquico. Não só Efésios, mas também Filipenses, Colossenses e Filemão são chamados as epístolas da prisão. Em Efésios, trata-se da preeminência de Cristo sobre todas as coisas, tendo a igreja como corpo e Cristo a cabeça. Em Filipenses, uma outra carta da prisão, Paulo é chamado a carta da alegria, a carta da gratidão. Em Colossenses, é uma carta que ele escreve contra os gnósticos. Ele mostra que Cristo é Deus e Criador de todas as coisas. Em Filemão é uma carta pastoral, uma carta de aconselhamento. Então essas epístolas da prisão, cada uma teve o seu objetivo, cada uma teve o seu propósito. Biblicamente, ainda que alguém talvez queira dizer o contrário, mas escrituricamente, biblicamente, Paulo é o escritor. Essa carta teve a pena ou a mão de Paulo.
E quanto à data? De acordo com Atos, após realizar 3 viagens missionárias e implantar igrejas na região do Mediterrâneo, Paulo esteve em prisão domiciliar por cerca de 2 anos, entre os anos 60 e 62. Então é bem provável que essa carta foi escrita mais ou menos na data do ano 60, 62, mais ou menos. Este é o ano em que essa carta foi escrita, tendo como portador Tíquico, o seu amigo. Qual é a síntese do primeiro ponto? A síntese. O apóstolo Paulo é o autor da carta aos Efésios. E sua data de autoria se dá por volta dos anos 61, 62, depois de Cristo, durante a sua prisão em Roma. Vamos ao tópico 2. Destinatários. Ponto 1. A cidade de Éfeso. Fundada por volta de 1050 a.C., tornou-se no centro político, comercial e religioso da Ásia Menor, atual país da Turquia. Era uma cidade litorânea cujo porto desaguava no mar Egeu. Sua rua principal era pavimentada em mármore, com colunas trabalhadas em ambos os lados. Era considerada uma metrópole com cerca de 500 mil habitantes. Tinha o maior anfiteatro do mundo, com capacidade para 25 mil espectadores. Próximo dali ficava o estádio com a pista de corridas e a arena onde ocorriam as lutas entre animais selvagens, como também entre homens e animais. A cidade de Éfeso, querido, era a maior cidade da província da Ásia Menor. Era uma das principais cidades da província da Ásia Menor. Lembrando que a Ásia Menor hoje é a atual Turquia, Istambul. Ela era uma grande cidade. Tanto é que tinha aproximadamente 500 mil habitantes. Ali havia um teatro que cabia cerca de 25 mil espectadores. Havia uma grande biblioteca, chamada Biblioteca de Celsus. Havia um estádio, ou seja, uma arena de brigas entre gladiadores. Havia comércios. Era uma cidade turística, conforme nós vamos ver um ponto à frente, devido ao templo de Diana, ou da deusa Ártemis. Ela era uma cidade turística, devido ao templo que ali havia, como também devido ao estádio. Então era uma cidade bastante frequentada. Era uma cidade portuária, próxima ali dessa cidade, cerca de 500 metros, havia um porto. Então ela era uma cidade bastante frequentada. A religiosidade em Éfeso, ponto 2. A cidade abrigava o templo de Ártemis. Ártemis é uma mitologia grega. Segundo a mitologia grega, era a deusa Ártemis, segundo a mitologia grega. Diana, a deusa da fertilidade. Ártemis ou Diana é a mesma coisa. Ártemis, devido à mitologia grega. Diana, devido à mitologia romana.
mas é a mesma deusa, chamada de deusa mãe, ou deusa da fertilidade. A economia da cidade dependia dos milhares de turistas que a visitavam, devido a esse templo, né? Não só o templo, mas também o estádio, né? Sua maior fonte de renda era o comércio de nichos de prata vendido no templo. A razão pelo qual seus moradores ficaram alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria. Atos diz que houve uma confusão muito grande ali, porque Paulo havia pregado o evangelho ali, e muitos se converteram a Cristo. Esta cidade, ela era uma cidade, esse povo, né? Era um povo supersticioso, era um povo religioso, porém supersticioso. Praticavam o ocultismo, a magia, e quando Paulo pregou o evangelho ali, muitos se converteram. E o texto diz que eles queimaram os seus livros, destruíram as imagens. E um certo ourives, chamado Demétrio, ficou furioso, porque a venda de nichos, a venda de imagens, era o seu ganha-pão. Então ele fez, junto com a multidão que ele influenciou, um tumulto na cidade. E esse povo se aglomerou no estádio e por 2 horas passaram a gritar: grande é a Diana dos Efésios. Paulo teve que sair da cidade. Então, queridos, a fonte de renda daquela população ali era a venda de nichos de prata que eram vendidos no templo. O evangelho transformou vidas ali, e muitos deixaram de seguir a religião pagã por meio de superstições e magia, e passaram a seguir Jesus Cristo. Porque nós sabemos que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer em Jesus. Ponto 3. A igreja de Éfeso. Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos. Quando chegou a Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos, os quais batizou nas águas e conduziu a receber o batismo do Espírito Santo. Quando Paulo chegou ali em Éfeso, pregando ali, conforme o texto diz, havia 12 varões que tinham ouvido falar do Evangelho. E Paulo perguntou a eles se eles haviam recebido o batismo com o Espírito Santo. Eles disseram que nem sabiam que era o Espírito Santo, que o único batismo que eles conheciam era o batismo de João. E Paulo explicou para eles que o batismo de João é o batismo de arrependimento. E Paulo os batizou em nome de Jesus. E após batizá-los, impôs a mão sobre eles. E eles receberam o batismo com o Espírito Santo.
passaram a falar em línguas. Em seguida, ele evangelizou os judeus na sinagoga no espaço de 3 meses. E como alguns judeus resistiram ao evangelho, voltou-se para os gentios, pregando no salão alugado na escola de Tirano. Ele ficou nessa escola de Tirano, um salão alugado, por 2 anos. E durante esse período de 2 anos que ele esteve ali pregando, nesse salão alugado, na escola de Tirano, muitos cidadãos, muitos moradores da província da Ásia Menor foram ali ouvir a pregação de Paulo, e muitos se converteram ao Senhor. Em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente, e a igreja crescia, pois até os lenços e aventais do apóstolo foram usados para curar os enfermos e expulsar demônios. Grandes líderes da igreja também passaram por Éfeso, como por exemplo, Apolo, que era um pregador eloquente, um judeu, um pregador eloquente. Ele ministrou ali e também foi instruído por Priscila e Áquila. Timóteo também foi designado para pastorear na cidade, conforme está em 1 Timóteo 1,3. E segundo o bispo Irineu, o apóstolo João também passou por ali. Inclusive foi nessa cidade de Éfeso que João, o apóstolo, escreveu as suas epístolas, as 3 cartas joaninas e o Apocalipse. Foi escrito ali, em Éfeso. Em Éfeso também, Paulo escreveu aos Coríntios. O tempo que Paulo passou em Éfeso, ele escreveu a sua carta aos Coríntios. E o apóstolo João escreveu as suas cartas e o Apocalipse. Portanto, este lugar foi um ponto estratégico para estes apóstolos, onde Deus usou esses irmãos para escrever as escrituras que têm chegado até nós, para a glória de Deus. 4º ponto do segundo tópico: a saudação epistolar. A saudação é a mais breve dentre todos os escritos de Paulo. Ele se dirige aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Aos santos. A palavra santo significa separado. Aos santos e fiéis. Paulo gostava de usar esse termo quando saudava as igrejas. Aos santos. Sabendo que aqueles irmãos ali, aquela comunidade ali, é uma comunidade separada para Deus. Aos santos e fiéis. Isto é, aqueles que foram separados e consagrados para ser propriedade exclusiva de Deus. Paulo também os cumprimenta com as palavras graça e paz. É uma saudação que também Paulo gostava de usar. Graça e paz. Sabemos que a palavra graça significa favor e merecido. E paz. Paz é devido à comunhão que nós temos com Deus. Porque só tem verdadeira paz aquele que está em comunhão com Deus. Estar em paz
inimizade com Deus. É não estar debaixo da ira de Deus. Então nós temos sobre nós a graça e a paz. Porque alcançamos o favor de Deus e agora estamos em comunhão com Deus. Quanto aos destinatários, a maioria dos intérpretes considera que a epístola era uma carta circular. É importante saber isso. Para alguns, essa carta era uma carta circular. Por que uma carta circular? É porque Éfeso era uma grande cidade, era uma das principais cidades da província da Ásia Menor, mas há quem acredita que essa carta ela circulou por toda a província da Ásia Menor. Por toda a província. Tanto é que alguns manuscritos mais antigos não tem escrito em Éfeso. Por quê? Porque é considerada uma carta cíclica que deveria rodar por toda a província da Ásia Menor. Aos Colossenses, aos Laodicenses e outras partes que havia ali na província da Ásia Menor. Ela era uma carta que foi dirigida a toda a região, embora que foi dirigida diretamente à igreja de Éfeso, mas ela deveria circular por toda a província. Síntese do tópico 2. A epístola é considerada uma carta circular dirigida às igrejas da Ásia, a começar pela cidade de Éfeso, o centro político, comercial e religioso da época. Vamos ao tópico 3. Propósito e mensagem. Ponto 1. Propósito. Aparentemente, a epístola não aborda nenhum problema específico, como em outras de Paulo. Olha só, essa epístola, o objetivo dela é revelar o plano da salvação em Cristo. Essa epístola, ela contém verdades cristãs eternas. Ela trata da preeminência de Cristo na redenção e do resultado da redenção em Cristo. Então, ela é uma carta impessoal. Ela é uma carta que trata de doutrinas abrangentes, que abrange toda a igreja, não só da província da Ásia Menor, mas toda a igreja, porque ela revela o plano da salvação em Cristo. Ela revela verdades profundas do plano secreto que Deus revelou a Paulo. Ela trata da preeminência de Cristo na redenção. Tanto é que o termo em Cristo, Paulo gostava muito de usar esse termo, o termo em Cristo, encontra-se 106 vezes nas epístolas paulinas. 106 vezes. Só em Efésios, só nessa carta, que contém apenas 6 capítulos,
só nessa carta aos Efésios, o termo em Cristo encontra-se 36 vezes. Então, é um termo que fala da nossa união. Só é possível nós recebermos as bênçãos espirituais, as bênçãos celestiais, as promessas de Deus, se nós estivermos em Cristo. Porque Cristo é o cabeça da igreja. Cristo tem a preeminência sobre todas as coisas. Então, nessa carta, ele não aborda nenhum problema específico, como, por exemplo, houve em outras igrejas. Os irmãos se lembram da igreja de Corinto? Uma igreja problemática. E Paulo se dirigiu aos coríntios, tratando dos problemas daquela igreja. Os irmãos se lembram da carta aos Gálatas? Havia problema ali também, devido aos judaizantes que estavam fazendo com que os irmãos dali voltassem atrás. Porém, nos capítulos iniciais da carta, percebemos algumas ênfases que sinalizam a solução de certas questões. Por exemplo, havia novos convertidos que vinham do mundo helênico e praticavam religiões de mistérios e magia, mas que agora se reuniam com os santos de Éfeso. Não por acaso, o apóstolo Paulo mostra àqueles crentes que Cristo está no controle do universo inteiro. Por isso que ele mostra a preeminência de Cristo. Ele mostra Cristo como cabeça, falando que Cristo está no controle de todas as coisas, que Deus colocou Cristo como autoridade sobre todas as coisas. Todas as coisas estão debaixo da autoridade de Cristo. Também é possível perceber outro tipo de ênfase do apóstolo. O passado daqueles cristãos era marcado pela imoralidade e bebedeira, mas uma vez salvos pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo. Destaca-se ainda uma preocupação com a unidade e a paz entre judeus e gentios cristãos, enfatizados pelo plano universal da redenção para ambos. Paulo diz que a parede da inimizade que havia entre judeus e gentios, ela foi derrubada através da morte de Cristo na cruz, através do seu sangue derramado. Ele reconciliou tanto os judeus quanto os gentios, foram reconciliados com o Pai. Portanto, judeus e gentios se tornam agora um só corpo, um só povo, tendo como Jesus o cabeça, tendo Jesus o Senhor. Sob essas premissas, então, podemos considerar que uma das intenções do autor ao Efésios era de atender às múltiplas necessidades da igreja, numa perspectiva pastoral. Por isso a carta é apontada por estudiosos como um tratado teológico sobre a igreja, o corpo de Cristo.
nessa carta, Paulo fala muito a respeito da igreja. Assim como Jesus, nele, em Cristo, está toda a plenitude do Pai, e que Jesus preenche todas as coisas, a igreja preenche Cristo, porque a igreja é o corpo de Cristo. Segundo ponto, a mensagem. A mensagem de Efésios gira em torno de duas temáticas: Jesus Cristo, a cabeça, a igreja, o corpo. Assim podemos classificar os desdobramentos deste assunto no seguinte eixo temático. Primeiro, a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Desde a fundação do mundo, o texto fala isso, desde a fundação, Deus havia planejado o plano da redenção, o plano da salvação em Cristo. É o propósito, é o plano de Deus antes da fundação do mundo. Segundo eixo temático, a atuação do Espírito Santo como penhor da experiência de salvação. O Espírito Santo, ele passa a habitar no cristão. E Paulo fala que o Espírito Santo é o penhor. O que é isso? Ele é a garantia das promessas de Deus. Ele é o selo, ele é o penhor, ele é a garantia de que aquilo que Deus prometeu para nós, ele há de cumprir. Terceiro eixo temático, a reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo. Tanto judeus quanto gentios foram reconciliados por meio da cruz de Cristo. Existe, aos olhos de Deus, apenas uma igreja, que é a Igreja Universal, a Assembleia dos Santos. E nessa Igreja Universal, ela é composta de todos os povos, raça, tribo, línguas e nações. Não existe denominações específicas para Deus. Assembleia de Deus, Maranata, Igreja Batista, Deus é amor, não existe. Para Deus existe apenas uma igreja, que é a Igreja Universal. A igreja redimida, que é o seu corpo. Quarto eixo, a revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo que guia, é o Espírito Santo que conduz, é o Espírito Santo que testifica, é o Espírito Santo que revela a vontade de Deus para a igreja. Portanto, a igreja, ela é templo do Espírito Santo. Nós somos a morada de Deus. Nós somos o templo do Espírito Santo. E é Ele que ilumina a nossa mente para que nós possamos entender
a vontade de Deus, que já está revelada nas Escrituras. O Espírito Santo revelou a vontade de Deus nas Escrituras, através dos profetas e dos apóstolos. Nós não temos que buscar uma nova revelação para saber qual é a vontade de Deus. Nós temos que pedir a Deus iluminação, que Deus abra o nosso entendimento, que Deus abra a nossa mente, que Deus ilumina a nossa mente, para que nós possamos entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Quinto eixo temático desse ponto, segundo ponto: o novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão com o Espírito, na frutificação, na adoração e na intercessão do Espírito, os novos relacionamentos conjugais e a luta contra o diabo. Portanto, a epístola contém uma combinação de doutrina, fé e prática da vida cristã, ou seja, de tudo quanto Deus fez e do que se espera que a igreja faça. Queridos, a carta aos Efésios, ela contém 6 capítulos. Do capítulo 1 ao capítulo 3, trata-se da parte doutrinária. Paulo escreve, ele aborda temas profundos acerca de Cristo em relação à igreja e acerca da relação da igreja com Cristo. Então, do capítulo 1 ao 3, a parte ela é doutrinária. E do capítulo 4 ao capítulo 6 é a parte prática, ou é a aplicação da vida comum, ou da vida cristã. E tudo isso é feito por intermédio do Espírito Santo, da comunhão com o Espírito Santo. A frutificação, a adoração, a intercessão, só é possível por meio da ação e do mover do Espírito Santo. Portanto, quanto à mensagem, onde ele escreve acerca dos mistérios da vontade de Deus, aqui está o clímax, ou a mensagem primordial da carta, que inclusive é o ponto central da nossa lição. Jesus Cristo é a cabeça e a igreja o seu corpo. A síntese do tópico, do terceiro tópico, é: a abordagem da carta gira em torno de 2 temáticas: Jesus Cristo, a cabeça, e a igreja, o seu corpo. Conclusão: a epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidade e, alicerçados em Cristo, a cabeça da igreja, a batalhar contra as forças das trevas.
E assim nós finalizamos a nossa lição de hoje, a nossa primeira lição do segundo trimestre. Que Deus abençoe o seu povo, que Deus abençoe a sua igreja. Eu convido os irmãos a orarmos neste momento. Agradecemos a Deus por tudo que Deus tem feito por nós, por intermédio de Jesus Cristo. Se somos a igreja, é porque Deus nos alcançou com a sua graça. É porque Deus nos inseriu no seu plano salvífico, no seu plano de redenção. Nós não merecíamos, mas a graça de Deus nos alcançou. Oremos ao Pai. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por tudo. Te agradecemos pela obra da redenção, pelo plano salvífico em Cristo, pela preeminência de Cristo. O Senhor o colocou como autoridade sobre todas as coisas. É Ele que preenche todas as coisas. E nós bendizemos, glorificamos e adoramos a Cristo, o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Damos graças, ó Deus, porque o teu Filho, através do teu sangue derramado na cruz, nos comprou, nos redimiu, nos resgatou e nos fez os teus filhos, ó Pai, a tua igreja. Obrigado, ó Deus, por esta graça, por esta misericórdia que nós recebemos do Senhor. Meu Deus, eu oro pelo teu povo. Abençoe o teu povo, abençoe a tua igreja em toda a face da terra. O teu povo, Senhor, que te clama, o teu povo, Senhor, que te adora, o teu povo que louva o Senhor. Ó Deus, nós somos um povo exclusivo, separado pelo Senhor e para o Senhor. E nós te agradecemos, porque o Senhor é um Deus misericordioso, é um Deus compassivo e gracioso para conosco. Ó Deus, seja bendito. Ó Deus, seja adorado. E venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Antes da bênção apostólica, eu quero lembrar aos irmãos que hoje à noite, às 19h30, o nosso culto online. Não deixe de assistir o culto de hoje à noite, para que você possa adorar o Senhor em casa, louvar o Senhor em casa e ouvir a poderosa palavra de Deus. E neste momento, eu quero impetrar a bênção apostólica. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, agora e para sempre. E que nós possamos dizer amém.